Vereadores de Brodowski que aumentaram os próprios salários na última gestão foram condenados em segunda instância. Agora eles devem recorrer em Brasília. A decisão em segunda instância manteve o reconhecimento do dolo, mas afastou o enquadramento como enriquecimento ilícito sobre os vereadores que, em 2014, votaram a favor da revisão dos subsídios. Além de serem obrigados a devolver os mais de R$ 500 ao mês, referentes ao reajuste de 13%, os parlamentares poderão, ao fim do processo, pagar multa equivalente a 2 vezes o valor do dano e ter os direitos políticos suspensos por 4 anos. Eu entendo que seria para uma próxima candidatura, mesmo porque um eventual recurso, o efeito seria devolutivo e não suspensivo. Então, cabe um posicionamento do STF, no sentido se for feito esse recurso ou não, para ver o que vai acontecer nesse trâmite. Em 2014, eram 11 vereadores, 2 votaram contra o projeto de lei, 1 não esteve presente na sessão extraordinária e outros 8 parlamentares aprovaram a proposta. 4 deles foram reeleitos para mais um mandato na Câmara. São eles: Hildo Soares Filho, do SD, Arthur Carlos Pereira Lima, do PR, Braz Gonçalves da Silva Filho, à época no PRB e hoje no PTN, e José Áureo Furlan, do SD. Eles têm advogados contratados e advogado certamente está cuidando do assunto, não sei se são 1 ou são mais, mas estão cuidando devidamente do assunto, né? Com a atenção que o assunto merece. O ex-presidente da Câmara de Brodowski, Hildo Soares Filho, explicou que os parlamentares receberam um salário maior por cerca de 10 meses e que, assim que foram notificados, a Câmara retirou o valor referente à revisão de 13%. Em seguida, todo o valor teria sido devolvido. Mesmo assim, ele garante que as contas da Câmara em 2014 foram aprovadas, tanto pelo TCE quanto pelo Ministério Público. Não houve enriquecimento ilícito. Tanto é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o que fiscaliza as contas de todas as câmaras e prefeitura, aprovou as minhas contas por unanimidade de votos, inclusive o Ministério Público, que faz parte lá do julgamento. Jefferson Antônio Miguel, atual presidente da Câmara, não votou no projeto na época. Segundo ele, a decisão da Justiça em segunda instância ainda não foi publicada no Diário Oficial e, enquanto houver recurso, os vereadores não perderão o cargo. É uma questão do judiciário, né? Não do legislativo. Enquanto não vier nenhuma ordem do judiciário, nada é feito, nada pode ser feito, né? Eu não posso fazer nada, a não ser cumprir uma ordem judicial. Mas, independente dos argumentos, fato é que tais notícias caíram como uma bomba sobre a política municipal. Por aqui, não se fala em outra coisa. Infelizmente, a política deveria ser passada limpo. Sim, o que está acontecendo pelo todas as cidades, né? Não é só aqui em Brodowski, em todos os lugares. Mesmo assim, os vereadores não devem ter os direitos políticos suspensos ou pagar multa enquanto não houver condenação em última instância. Agora nós vamos aguardar a publicação do acórdão, que cabe recurso, a gente vai analisar qual o recurso cabível e certamente iremos em busca da absolvição deles. Davi Florim, de Brodowski, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, os vereadores foram condenados em 2 instâncias e a Justiça ainda destacou a insistência desses parlamentares em manter o aumento dos próprios salários. Boa tarde, doutor Jorge. Qual é o recado, então, da própria Justiça para esses políticos? Que realmente eles, muitas vezes, eles legislam em causa própria, né? Havendo uma condenação em segunda instância, a sociedade tem que ficar atenta na hora de votar também. Por quê? Porque eles já se enquadram na lei da ficha limpa, tendo os direitos políticos suspensos e depois caberia também até, no caso, o presidente da Câmara instaurar uma comissão especial de inquérito para se apurar efetivamente, até mesmo se seria caso de cassação desses vereadores. No momento de reajustar salários de vereadores e prefeitos, que a população precisa saber o que é legal e o que não é. A população tem que estar atenta em observar as regras constitucionais. A Constituição traz essas regras. Os subsídios dos vereadores, eles têm que ser reajustados no último ano da legislatura para a legislatura seguinte. Então, acompanhar isso e exigir deles uma conduta legal e constitucional. Mais do que isso, participar, acompanhar as sessões da Câmara. No caso de Brodowski, parece-me que foi
feito meio que na calada da noite, sem avisar, sem dar publicidade, né? Então a sociedade tem que ficar muito atenta a isso, inclusive na hora de votar, e não reeleger pessoas que estão lá para se servir e não servir à sociedade. E esse aumento foi votado justamente durante o recesso parlamentar. Isso agrava a situação dos vereadores perante a população? Demonstra a má-fé dos vereadores em não dar publicidade ao fato, né? Isso, infelizmente, tem se tornado comum nas câmaras legislativas do interior de São Paulo, em que os vereadores sorrateiramente acabam votando na surdina, no silêncio, para evitar exatamente o que está acontecendo agora, que a população está achando absurdo isso, né? Então, realmente, a sociedade tem que ficar atenta a isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto com você, Paulo Pucci. Obrigado, Ximene.